Gui Barreto aqui no comando do Old School Society. Fala, bangers! Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco fora do comum. Não é voltado à música, mas essa pessoa que eu vou falar praticamente é uma estrela do rock para Hollywood, pois ele se envolve com polêmicas, atrizes e tudo mais. Estamos falando dele, Charlie Sheen, e o documentário que saiu recentemente agora na Netflix, a.k.a. Charlie Sheen. Você já viu esse documentário? Ele é dividido em duas partes do que se passa com um cara problemático no mundo de Hollywood. Imagine você ter poder, fama, dinheiro. Isso muda a cabeça de cada um e faz a gente se enfiar cada vez mais num buraco. Se você se interessou para saber a história desse cara, então já se inscreve aqui no canal, já ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aí já deixa o seu like aqui, que isso fortalece o canal e leva ele para mais pessoas. Então bora lá. I am on a drug. It's called Charlie Sheen. Look at me, duh. You borrow my brain for 5 seconds and just be like, dude, can't handle it. Nascido como Carlos Irving Esteves, nascido no dia 3 de setembro de 1965 em Nova York, é conhecido como um dos filhos do grande ator Marty Sheen. Marty Sheen é considerado um grande ator por filmes grandes, como o Apocalipse Now, por exemplo. Carlos Irving Esteves é o nosso conhecido Charlie Sheen. Ele, desde pequeno, junto com seu irmão Emílio Esteves, outro grande ator, já seguiam os passos do pai desde pequeno. O pai dele deu uma câmera Super 8 para eles filmarem brincadeiras e tal em sua casa. E quando ele estava na gravação do filme Apocalipse Now, o Marty Sheen levou os seus filhos para conhecer o set de filmagem e entender como funciona uma superprodução. E foi aí que ele se apaixonou por atuação. Ele viu como funcionava o mundo de Hollywood e ficou fascinado, decidiu trabalhar com isso, assim como seu irmão também. Seu irmão mais velho, Emílio Esteves, decidiu não seguir o nome artístico do pai, o Sheen. Então ele conseguiu alguns papéis, começou a se destacar em filmes de produção um pouco menor, só que conseguiu ter um pouco de nome. E isso entusiasmou Charlie Sheen a seguir a mesma carreira. Porém, Carlos Irving Esteves optou por seguir o legado do pai, adotando o nome artístico de Charlie Sheen. Isso abriu algumas portas para ele, fazendo, por exemplo, ele ganhar uma participação especial no filme Curtindo a Vida Doidado. Bem no finalzinho, a atriz que contracena com ele, que é a irmã do Ferris Bueller, ela o indicou para o diretor, colocando sua carreira em risco por indicar alguém que não tinha muita experiência. Charlie então pediu conselho para o seu pai, e seu irmão Ramon, na época, era um pouco punk e usava uma jaqueta de couro. Então ele olhou bem para aquilo, pediu emprestado para o irmão e pediu um conselho para o seu pai, de como atuar e tal, já que ele iria fazer um teste. O seu pai falou: mostre o que você tem que fazer. Ele simplesmente leu as falas durante a viagem de carro até fazer o teste, e seu pai falou: tá pronto, é isso. Apresenta exatamente isso que você consegue o papel. Ele achou um pouco estranho, porque falou: eu não fiz nada demais, eu simplesmente li minhas falas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele apresentou as falas e ele ganhou o papel de imediato, o diretor disse pra ele: esteja aqui tal dia. E ele ficou todo entusiasmado, então ele ficou praticando até de madrugada e colocou o telefone despertar. Porém, ao decorrer do tempo, o relógio foi despertando e ele foi colocando o famoso soneca. Porém, quando ele percebeu, já estava na hora dele se apresentar no estúdio para poder fazer sua parte do filme. Então ele foi correndo de carro, chegou atrasado e todo mundo meio preocupado, achando que ele não vinha mais, até que o diretor viu ele com a jaqueta e com a olheira, por causa de estar acordado a madrugada inteira, e falou: ok, vamos gravar. E essa sua pequena participação abriu portas gigantes para ele. In a nutshell, I hate my brother. How's that? That's cool. E uma curiosidade que pouca gente sabe. Quem assistiu o documentário vai saber essa. Só que ele foi o primeiro a ser cogitado para fazer o papel de Daniel San. Isso sim, do Karate Kid. Porém, ele já tinha se comprometido com outro filme. Ele pensou em largar pelo fato de ter mais expressão o nome do Karate Kid e o roteiro, ele seria o ator principal. Porém, seu pai não deixou. Falou que ele tinha que honrar com a sua palavra e cumprir a data prometida. Fazer o filme conforme ele tinha se comprometido. E foi por isso que ele não fez o Karate Kid. Como será que teria ficado se ele fosse o ator do Karate Kid no lugar do Ralph Macchio? É meio estranho. Eu acho que foi melhor assim, se for ver na ponta do lado. Porém, sua consagração no cinema veio com o filme Platoon, de 1986. O engraçado é que esse filme também é falando sobre guerra, que foi o tema que fez ele querer ser ator quando era mais jovem, quando ele fez uma participação como figurante no filme Apocalipse Now, que o pai dele era a estrela. No ano seguinte, ele só pôs à prova que ele sabia fazer muito mais do que isso, pois o filme Wall Street mostrou a diversidade de como ele era como ator. Isso engrandeceu a carreira dele, recebendo proposta. Só que aí que tá, quando tá muito pra cima, o único caminho que tem é pra baixo, certo? Pois foi aí que ele começou a abusar
e do álcool. Segundo o documentário, quando ele conheceu Nicolas Cage, que era um cara tão doido quanto ele, foi o prego no caixão da sua carreira praticamente, pois ele começou a se envolver ainda mais com bebidas, festas malucas de Hollywood. Isso fez ele ganhar fama de bad boy, coisa que Hollywood já estava abominando. Eles não queriam mais um ator problemático que desse trabalho para eles, e sim pessoas um pouquinho mais centradas, mais profissionais. Não que o Charlie não fosse profissional, mas o abuso de chegou a um ponto estupefato. Já em 93, um fato que ficou marcado pela mídia, ele morava com a sua então namorada Kelly Preston, que era um símbolo de beleza no mundo de Hollywood. Porém, em um determinado dia, houve um chamado de emergência para a casa de Tim. Uma ligação indicando que sua namorada havia sido atingida por um... Tudo depois foi colocado à prova que foi um acidente. Tanto o Charlie quanto a Kelly Preston avisaram as autoridades e também a mídia que isso aconteceu de modo acidental. Mas mesmo assim, todo mundo ficava um pouco preocupado com o fato dele usar e ter uma casa. Seu primeiro casamento durou apenas 6 meses com Donna Pili, pelo motivo dele se afundar cada vez mais por causa do... Ele chegou a ser preso nessa época e também teve uma... quase fez ele de arrasta pra cima. Logo depois do seu primeiro divórcio, a Charlie Sheen já estava praticamente sem controle, usando de vários serviços de acompanhantes, se é que você me entende, da cafetina Hyde Place. Ela ficou famosa no caso do escândalo de Hollywood, onde vários atores e personalidades do mundo dos famosos ficaram conhecidos por ser seus clientes. Há quem diga que Charlie Sheen chegou a dormir com 27 dessas acompanhantes, se é que me entende, né? O mais engraçado disso tudo é que o Charlie sempre pagava em dinheiro. Isso deixava ele meio que fora da contabilidade da Hyde. Isso faria ele ficar por fora do radar, sem que a polícia soubesse. Mas um determinado dia, ele não tinha grana em mãos. Então ele decidiu pagar com um cheque. E isso fez com que ela guardasse nas suas coisas esse cheque para depois descontar. Quando a polícia fez a batida, descobriu que um dos clientes era o Charlie por causa desse cheque. Essa foi a primeira vez que ele foi processado e corria o risco de ficar um longo tempo na cadeia. Charlie fez participação, por exemplo, em seriado como Friends. Fez parcerias em filme com grandes astros do cinema como Marlon Brando, em Free Money. Também fez um filme junto com Chris Tucker, que na época eu acho que ele era um pouco iniciante, e ele ajudou a financiar o filme, que é o famoso filme Tudo por Dinheiro, que esse tem um caso um pouquinho delicado para ser contado. Charlie usava tanto do pó branco que não conseguia ficar acordado no set de filmagem, e isso atrapalhava muito as gravações, até que o diretor chegou e começou a dar uma intimada nele, para ele acordar, para ele poder resolver as coisas, que senão não teria como atuar. Charlie então pegou e pediu um copo de gelo e foi até o banheiro. Então ele pegou e colocou uma pedra de gelo lá atrás, se é que você me entende, né? Tem um trecho do documentário que mostra exatamente a cena que ele tá com a pedra de gelo lá enquanto ele atua. Porém, fechando algumas portas para filme em Hollywood, outras abriram. Uma das principais foi quando ele teve que substituir o até então mega astro Michael J. Fox no seriado Spin City, porque Michael J. Fox foi diagnosticado com mal de Parkinson, como todo mundo sabe, né? E ele era o astro de Spin City. Isso deixou meio que o Charlie numa calça justa, porque tipo, ele teria que substituir o astro. E ele conseguiu, e foi lá que ele conheceu sua segunda esposa, Denise Richards. Unbelievable. Essa substituição do Charlie chega a ser uma notinha meio estranha na sua carreira. Por quê? Porque futuramente, quando ele saísse do Two and a Half Men, que vamos falar um pouco mais à frente, ele criticou Ashton Kutcher por ter substituído ele, falando que ele não seria capaz e tudo mais. Mas estranho que quando ele entrou no mundo da comédia, ele ficou famoso justamente por substituir uma estrela. Então é um pouco hipócrita da parte dele, vamos dizer assim, né? Voltando ao casamento, Charlie Sheen se divorciou da Denise Richards em 2005. O motivo que ela alega é que ele estava já violento, incontrolável com as drogas e também fascinado por fotos da autópsia da ex-mulher de O.J. Simpson. E estava viciado. Charlie ainda mantinha o revólver ao seu alcance, sempre que precisasse, porque ele tinha medo que invasores aparecessem do nada em sua casa. Então, alegando para sua própria proteção e proteger sua família, ele sempre tinha um revólver ao seu alcance. 1 ano e meio depois dessa separação, o Charlie casou com a até então socialite Brooke Miller. Mas o problema desse relacionamento era que ambos eram viciados em drogas e pegavam pesado. Eles estavam há um bom tempo já limpos, que queriam fazer realmente o relacionamento dar certo. Só que uma coisa boa dessa relação é que eles tiveram gêmeos Bob e Max.
E isso foi uma coisa boa pro casal até um certo ponto, pois depois de um determinado tempo, a Brooke voltou a usar pedra. Isso soltou a faísca de volta pro Charlie voltar a usar. Então os dois começaram a usar junto, e de maneira pesada mesmo. Chegando a ponto de um dia alucinado, ela ligar pra polícia alegando que ele estava violento e agressivo, pedindo socorro. Depois que a chapação, vamos dizer assim, passou, ela retirou as acusações, pois não tinha certeza se realmente ele estava sendo assim, ou era o efeito das drogas que estavam fazendo ela imaginar coisas. O engraçado desse relacionamento é que, como ambos estavam tão alucinados, o serviço social americano ia tirar a guarda do Bob e do Max do casal. Isso faria com que eles fossem ir para um orfanato, para serem adotados. Mas a sua antiga esposa, Denise Richards, não deixou isso acontecer. E ficou com os gêmeos tomando conta por um tempo. Olha que diferença. Ela nunca abandonou o Charlie, querendo ou não. Ela sempre esteve do lado para tentar apoiá-lo e ajudá-lo. Até no documentário ela fala que no final das contas ela ainda o ama. Mas é difícil ter um relacionamento assim, né? Um pouco antes disso, Charlie foi convidado para participar do seriado Two and a Half Men, no qual ele seria o Charlie Harper, um solteirão que toca pianos e grava jingles, e é bem de vida, dormindo com várias garotas lindas e tendo uma mansão em Malibu. E o contraponto desse personagem seria seu irmão, Alan Harper, um quiroprata falido, brigando com sua ex-esposa por pensão e tomando conta do seu filho, Jake Harper, tendo que morar com seu irmão para poder sobreviver. Desculpe o atraso. Não, a gente aqui chegou cedo. Ótimo. Charlie, Alan, essa é minha amiga Rose. O ator naquela época conseguiu a bagatela de $825 mil por episódio, sendo considerado um dos atores mais bem pagos da TV americana. Olha pra você ver, hein? Apesar de todo o trâmite, toda a droga, todo o álcool, ele ainda tinha um bom emprego e recebia muita grana. Isso é um problema, porque quanto mais dinheiro, mais fama, mais ego, mais poder, mais loucura. Por volta de 2010, o Charlie estava com grandes problemas, tanto particular quanto na sua carreira mesmo. Ele estava ameaçando não voltar para o programa. Porém, o programa era o mais assistido da TV americana. Era um enorme sucesso. E os produtores já estavam pensando em mais 2 temporadas. Então foi feito um acordo. E Charlie não queria. Porém, subiram o salário dele. Fizeram um acordo oferecendo a ele $1.250.000 por episódio, mais participação de lucro nas 2 próximas temporadas, se ele fechasse o acordo. E ele aceitou. Um pouco mais pra frente também, Charlie voltou a ter problemas com drogas e álcool, indo trabalhar bêbado e esquecendo sua fala, coisa que nas primeiras temporadas não acontecia. E isso fez com que a produção ficasse um pouco com medo dele não cumprir a sua agenda e gravar os episódios. Vamos, Charlie. Peraí. Estamos tendo uma conversa muito interessante aqui. E voltou às negociações. E segundo o documentário, nessa época, ele já não queria mais gravar, ele já estava com um senso de superioridade. Na cabeça dele, quem era o dono da série era ele, e ele fazia o que ele queria. Mas ao decorrer com novas negociações, foi proposto um novo acordo de $2 milhões por episódio. Ele achou meio estranho e achou que ninguém ia cumprir com o acordo. Só que foi pago e ele voltou à série. Olha que ponto chega o homem. Nesse meio tempo, seu traficante pessoal, que aparece no seriado, diz que chegou a um ponto que ele fazia festas que duravam semanas. Ele participava junto com o Charlie e via ele usando de até 7 gramas. Olha que loucura, que insano. Nenhuma pessoa aguentaria tanto quanto ele. E ele diz mais ainda. Ele fala que quando ele chegava a ficar tão louco, ele ia para casa para dormir alguns dias, enquanto o Charlie continuava nas festas. E quando ele voltava dias depois, até uma semana depois, o Charlie ainda estava festejando. Olha que loucura. Esse mesmo traficante também, como tinha ficado tão amigo do Charlie, ficou preocupado com seu amigo. E pensou o seguinte, que se ele continuasse usando aquela quantidade enorme, ele acabaria morrendo. Então ele decide fazer o quê? Ele decide diluir a droga do Charlie, mantendo a mesma quantidade e o mesmo preço, porém diminuindo sua potência aos poucos. Em um período próximo de 1 ano e meio, fez o Charlie abandonar as drogas, pois ele se sentia como se não tivesse mais usando nada. E realmente, as drogas estavam muito mais fracas, mas na cabeça dele, ele já não estava mais surtindo efeito. Então para que usar algo que não surte o efeito, que não dá a sensação que ele queria? Foi então o declínio de vez. Charlie começou a usar esteroide. E estava uma bomba relógio, cada vez mais brigando com todo mundo, se sentindo fodão e criando cada vez mais, vamos dizer, bordões para a sua pessoa em si, não um personagem. Falando coisas como winning, losing, sangue de tigre,
como se ele fosse imortal, como se ele fosse filho de um deus. E isso deixou todo mundo um pouco preocupado, pois ele estava cada vez mais fora de controle. Até o ponto dele chegar a brigar tão feio e falar tanta merda na internet sobre a série que trouxe sua demissão, é óbvio, né? Quem quer alguém que fala mal do próprio trabalho? Isso fez com que ele fosse demitido e substituído pelo Ashton Kutcher, como eu disse um pouco atrás. Automaticamente, Charlie começou a criticar a nova produção com um novo ator e tudo mais, se afundando cada vez mais e virando um meme na internet. Isso fez com que pessoas que queriam ter a vantagem dele criassem uma turnê de stand-up. E isso ocasionou vendas de ingresso no país inteiro. Eram sessões esgotadas, porém foi um fiasco. Todo mundo ficou puto, porque quando chegava lá, era só um cara drogado falando coisas sem sentido, usando os bordões como Winnie, nem contar história, nem piada, nem nada. Era só um cara louco falando besteira. Isso foi um fracasso tremendo e acabou com a carreira dele. Nesse meio tempo, Charlie já tinha se envolvido em relacionamento com várias atrizes do mundo adulto. Isso fez com que ele arrumasse um pouquinho de dor de cabeça para ele mesmo. Aí você me pergunta, como assim? Charlie foi diagnosticado com HIV e decidiu abrir o jogo para todo mundo por um programa de TV. Isso fez com que suas ex-companheiras o processassem por terem colocado ela em risco de contrair a doença. Porém, Charlie sempre alegou que sempre foi franco sobre a doença com suas companheiras. E elas só queriam dinheiro. Ele chegou a gastar $1,5 milhão para manter a história em segredo. Quando viu que estava gastando muito mais dinheiro para manter em segredo do que falar e não ser mais chantageado, ele decidiu abrir o jogo e falou para todo mundo que ele era soro positivo. Charlie ainda fez diversos filmes, como Todo Mundo em Pânico 4, Todo Mundo em Pânico 5, a continuação de Wall Street, entre outros. Ele se manteve ativo. Fez séries como Anger Manager e algumas dublagens. Isso manteve ele nativa por um tempo. Segundo o documentário, ele já está há 7 anos sóbrio e já é avô. Dá para acreditar nisso? No documentário ele fala todas as loucuras que ocorreu com ele, todas as coisas que ele fez. Ele também está soltando sua biografia, The Book of Shin. Nela tem um pouco mais de detalhe do que no documentário. Porém, o interessante do documentário é que tem participações como do seu irmão Ramon. Tem também de grandes atores como Chris Tucker, Sean Penn, John Cryer, que fez o irmão dele, Alan Harper, no Two and a Half Men, da sua ex-esposa, Brooke Miller, a Denise Richards, o seu traficante Marco, entre outras. O seu irmão, Emílio Esteves, que também é ator, e seu pai, que o ajudou a vida inteira, não quiseram participar do documentário, dizendo que não tinham nada a declarar. Porém, essa foi a vida e a história do Charlie Sheen. Se você curtiu, já deixa seu like aqui para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, meu amigo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E já deixa aqui embaixo onde você conheceu o Charlie Sheen, qual seriado ou qual filme. Até a próxima, valeu!